Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações e aqui como sempre quem vos fala, Fábio Bolliger. Espero que estejam todos bem, tenham passado muito bem essa semana. Dentro das notícias que tenham acompanhado, hoje estamos gravando no dia 30/3, retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. E imagino que nossos ouvintes devem estar acompanhando assiduamente todos os desdobramentos, por assim dizer, desse fatídico episódio. Seja para quem gosta, para quem não gosta, mas eu tenho certeza, conhecendo o perfil do nosso podcast, que há quem goste, claro, mas assim, são os poucos. Nada contra, sempre sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui para discutir ideias, afinal de contas. E como sempre, do meu lado esquerdo, virtual, infelizmente continua sendo virtual, senhor Danilo Sanfeliz, como é que está, meu castro amigo? E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês. Eu não sabia que o Bolsonaro tinha chegado no Brasil, então eu tô meio devagar nas notícias, né? Então não vi isso. Só para fazer um disclaimer, o Danilo está em Rio Grande do Sul, que é assim, é outro país, né? É outro país. Pô, inclusive, Fábio, não sei se você viu no meu Instagram, eu achei um refrigerante aqui de pomelo, cara. Muito bom. Porque agora pomelo tem bastante na Argentina. Pomelo é uma fruta cítrica que tem bastante na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, mas no Brasil não tem. É tipo uma laranja lima, assim, sabe? E eu nunca vi no Brasil, e no Rio Grande do Sul tem, sabe? Ou seja, é outro país, de fato, né? Pois é, e aí não chega notícias do resto do Brasil, pelo jeito, né? É, porque eu não corri atrás, né? Porque eu sei o que interessa, né? Eu sei que o Palmeiras contratou o Arthur. Já vi vídeo do Arthur que viralizou agora, do Arthur, quando o Lula foi eleito, o Arthur comemorando. Então já ganhamos um bom jogador no Palmeiras, que é de esquerda. Tenho certeza que a turma do amendoim do Palestra Itália não está muito contente com essa contratação, se for pelos termos ideológicos da coisa. O Twitter tá fervoroso, já enchendo o saco. Mas aí que tá, meu amigo, quando é que o Twitter não está pavoroso? Todo dia é uma desgraça, todo dia é um fim do mundo no Twitter, a verdade é essa. Para quem usa a rede social Twitter, ou Elon Musk Network, todo dia é um Armagedon aqui. Por isso que eu saí, pelo bem-estar mental meu, evidentemente. E é tudo muito intenso. Eu só continuo, Fábio, a gente já encerra a introdução, eu já continuo, porque é lá que eu consigo ver informação sobre a terceira divisão, a quarta divisão, a A2, a Bzinha do Paulista e tal, porque lá tem muita coisa assim, né? Então daí eu gosto. Mas é o que me prende ao Twitter. Mas aí é muito fácil, meu castro amigo. Acesse o site da CBF, que lá vai ter as informações também. Mas daí é informação, não opinião, vídeo, eu acho mais... Enfim. Sim, de fato. Tem um bom ponto, de fato, eu não tenho argumentos contra. Mas já voltando então para o nosso tema de hoje, que o nosso querido lindo ouvinte, quando deu o play, já sabe do que estamos falando. Hoje vamos falar de um tema que foi mencionado no podcast anterior, no episódio anterior, contudo não foi devidamente aprofundado, que são as bruxas da noite. Danilo, para fazer um rápido disclaimer, pois você é o garoto, ou como se diz aqui, o gajo que estudou, o que são as bruxas da noite? Para o pessoal que acha que entrou aqui, que são as bruxas de Salem. Então, foi um regimento de aviadoras do exército da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. E o mais interessante, além de tudo que a gente vai falar, mas a parte mais interessante é o pioneirismo, né? Então estamos falando de 1942, um regimento inteiro de só mulheres no exército, combatentes, né? Porque os países ocidentais, que se acham muito progressistas, eles tinham mulheres também em seus exércitos, mas executando tarefas de apoio, né? Então, carregando uma coisa aqui, outra coisa lá, ou então como enfermeiras e tal, mas nunca tarefas de protagonismo mesmo, né? E muito menos mandando, né? Pois, o que eu acho interessante até desse tema é justamente isso. Como você bem mencionou,
as mulheres, no contexto da Segunda Guerra Mundial, elas sempre tomavam um caráter secundário, não só na Segunda Guerra, né? Ainda em outras guerras que viriam a seguir, esse caráter secundário, como, por exemplo, enfermeiras e tal, que foi uma classe que sempre é majoritariamente composta por mulheres. Cuidado, né? É um fato, né? Assim, querendo ou não, gostando ou não, no caso. Basta ver também o caso da Rainha Elizabeth II, que durante a Segunda Guerra ela até que tomou um papel, assim, não vou dizer, claro, protagonista, mas também tomou um papel que supostamente era dos homens, que era... Ela foi mecânica na Segunda Guerra, tanto que ela entendia muito bem de mecânica de carro, assim, a torto e a direito, coisa que eu, particularmente, também não... Se me pedir para trocar o óleo, eu falo, olha, vamos pedir um Uber. Mas também acho que isso é uma coisa da geração daquela época, né? Que tinha uma noção de mecânica básica. E no caso dos Estados Unidos, a gente viu aquela cena das mulheres tomando as fábricas, né? Já que os homens foram para a guerra e quem fazia as munições eram, de fato, né, as mulheres. Mas isso que é o mais interessante, que na União Soviética, para dizer que na União Soviética tudo é ao contrário, né? As mulheres também foram para frente, para a linha de batalha. Que assim, eu sou contra a guerra, então eu sou contra qualquer pessoa ir para a linha de frente, independente do gênero. Faça amor, não faça guerra. Mas já que foram, vamos falar então sobre as Bruxas da Noite. Sem mais enrolações, vamos então para o primeiro bloco do nosso episódio de hoje. Então, pessoal, iniciando o nosso primeiro bloco de conteúdo, nós vamos falar sobre o pioneirismo soviético. Aqueles que escutaram o nosso último episódio sobre a Batalha de Stalingrado, há 2 semanas atrás, sabem que hoje falaremos, como o Fábio disse, sobre um grupo de aviadoras mulheres que lutaram contra os nazistas e possuíram bastante destaque em sua época. Durante os combates contra os nazistas, era bem comum que os soviéticos recrutassem voluntários, sejam homens ou mulheres, né? Porque era infelizmente comum que em algumas batalhas em determinadas regiões, por conta de mortes de soldados, fossem necessários novos combatentes, né? Então, e muitas vezes esses combatentes eram civis, assim, né? Muitas vezes operários que estavam produzindo armas e tal para a guerra em si, né? Acabavam se voluntariando para conseguir suprir essas... Eu acho que é importante dois disclaimers para a gente poder ter uma noção melhor do que era o Exército Vermelho, o tão famoso Exército Vermelho. É que, primeiro, no caso, a União Soviética foi o país que mais teve baixas em números absolutos. Se não me engano, alguma coisa em torno de 12 a 13 milhões de pessoas, entre baixas civis e militares. Para efeito de comparação, a gente pode falar, por exemplo, das mortes do Holocausto, ou seja, somente judeus que foram mortos simplesmente por serem judeus, foi de 8 milhões. Então, assim, claro que não dá para ficar comparando, porque um morreu assim, porque o outro morreu assado. É guerra, gente, e é a mãe de todas as guerras. Mas 13 milhões de pessoas em 6 anos é gente pra chuchu. Se a gente ficou abismado com 700 mil pessoas em 2 anos com o Covid aqui no Brasil, imagina morrer 13 milhões de pessoas. Por isso que na Rússia, até os dias de hoje, a Segunda Guerra é uma grande coisa lá, porque todo mundo tem um antepassado que morreu na guerra, todo mundo tem um antepassado que serviu na guerra. Então, assim, foi literalmente todo mundo. Até os membros do Politburgo, os filhos dos membros do Politburgo, o Politburgo, só para explicar, é o alta cúpula do Partido Comunista, foram para a guerra. Claro que aí você pode também questionar se eles foram para o fronte ou não, para onde eles foram, se não mandaram para um dos piores lugares. Mas que foi. Isso é inegável. O filho do Stalin foi, se não me engano, também. Claro que aí o filho do Stalin é um outro quesito, né? Que ele não poderia ir para a linha de frente, porque se pegassem o filho do Stalin, o exército nazista teria
usar isso como uma barganha de alguma maneira. Se bem que acho que o Stalin, ele falou, pegou, olha, pode matar aí, tem outro set aqui, não vou me importar. Conhecendo a figura histórica Joseph Stalin, não duvido disso. E o segundo disclaimer que eu acho que é importante a gente fazer é que o Exército Vermelho, querendo ou não, é algo recente no contexto da Segunda Guerra. Ele foi formado no contexto da Guerra Civil Russa, depois da Revolução de Outubro de 17, quando se deu o conflito civil, né, o conflito doméstico, por assim dizer, entre os russos brancos e os russos vermelhos, daí que saiu o apelido, a alcunha de Exército Vermelho, liderados por... E alguns cenários também, evidentemente, pelos Estados Unidos. E no caso, o Exército Vermelho, que foi liderado por Trotsky. Então, assim, é ali que foi a formação do Exército Vermelho, que deu mais ou menos as bases do Exército Vermelho, mas muito do Exército vai se formar durante a Segunda Guerra. Ainda, querendo ou não, é um exército em formação. Consequentemente, até a própria criação da indústria bélica russa, soviética, dizendo, para o contexto da época, vai se dar nessa época. O exemplo maior que qualquer adolescente que joga qualquer joguinho de guerra conhece é a famosa Kalashnikov, que é a K-47. Que o Mikhail Kalashnikov era um grande desenvolvedor de armas, de rifles na Segunda Guerra, e posteriormente à Segunda Guerra, com mais tempo e calma, ele vai bolar a Kalashnikov que a gente conhece, a K-47. Que daí vai surgir a grande arma, porque depois ele teve tempo, né? Outros casos foram os aviões MiG, os Antonov e o Ilyushin, que depois são os grandes caças russos, soviéticos. Os MiGs foram os maiores. Agora, se não me engano, o Antonov já é ucraniano e o Ilyushin, eu peço desculpas, meu russo é péssimo, é o atual caça do momento na Rússia, né? Então, assim, a gente tem que ter esse disclaimer que eu achei importante entender, porque diferentemente dos exércitos britânico e americano, que já tinham uma base sólida, uma indústria bélica sólida, o exército vermelho ele vai se virando nos 30, literalmente. Por isso que também muitas pessoas de todas, não vou dizer que todas as classes, porque supostamente não haveria classes, mas havia classes na União Soviética, sim, a gente. Quando não há classes é porque atingiu o patamar comunismo, que eles não atingiram, tá? Lembrando que comunismo nunca existiu. Todas as classes que possuíam dentro da União Soviética, todas as etnias, tudo participaram da guerra. E no caso, como a gente está falando especificamente hoje, as mulheres também não foram uma figura à parte. E o que é mais importante, tomaram um papel principal durante a Segunda Guerra. Feita a minha divagação, mais uma vez, passo a palavra para o nosso querido Sanfelice. É isso aí. Durante a Segunda Guerra Mundial, as principais potências ocidentais empregaram regimentos de mulheres piloto também. A Inglaterra criou um regimento com 160 mulheres encarregadas de mover aviões pilotos de fábricas para bases ou portos, transportando cargas ou rebocando alvos para a prática de tiro, né, os treinamentos. As Forças Armadas dos Estados Unidos também incluíram quase 1.000 mulheres com tarefas semelhantes a essas. Na Alemanha também não foi diferente. No caso alemão, a pilota, o meu alemão, né, Anna Heinz, não sei pronunciar, você me perdoa, ficou famosa aterrissando e decolando de uma pista improvisada de Berlim durante o cerco ao Terceiro Reich. Porém, então, todos esses exemplos mostram que existiram mulheres nos exércitos dos países ocidentais, só que nenhuma em combate, né? Eram todas pilotas executando tarefas para treinamento, para levar, por exemplo, mantimentos e tal, mas para combate, somente a União Soviética que desenvolveu isso. Tal tradição pode ser observada, como o Fábio disse, desde a Revolução. Isso a gente falou também no último episódio. Quando as mulheres assumiram um protagonismo no comando de fileiras revolucionárias, ainda antes de derrubar o czarismo. Né?
Então é uma tradição Acho que só para bem fazer um importante. efeito de Pode falar, comparação, para pode. ficar bem claro o quanto isso era revolucionário, não no sentido ideológico da palavra, e sim de grandes mudanças, enquanto a gente estava engatinhando para as mulheres poderem vestir em calças aqui no Brasil, ou melhor dizendo, aí no Brasil, porque eu não estou no Brasil, tinha já mulheres tomando cargos importantes dentro de uma hierarquia militar, né? Então, assim, você tem uma ideia de o quanto a América Latina, eu acho que com exceção do Uruguai, que sempre foi também um país muito para frentex, a União Soviética estava milhões de anos-luz nessa questão já de tentar procurar uma igualdade de gêneros, né? Uma coisa que a gente está falando hoje, em 2023, sendo que a Rússia já estava tentando fazer isso em 2017, perdão, em 1917, peço desculpas. Mas assim, eu acho que esse efeito de comparação é só legal para a gente poder ter essa noção do quanto eles estavam muito para frente nesse sentido, né? Assim, é só mais um pequeno disclaimer. Sem dúvida, é uma diferença de mais de 100 anos, né, do que a gente tem hoje para o que eles fizeram lá atrás. Agora, continuando, na guerra em si, as mulheres eram proibidas mesmo na União Soviética de ir a combate inicialmente. Essa situação se alterou em outubro de 1941, graças primeiro à necessidade, mas também a uma amizade que o Stalin tinha com uma das que a gente vai falar mais pra frente, com uma das pioneiras da aviação de mulheres na União Soviética. Então existia essa amizade, e essa mulher, que novamente nós vamos falar de maneira mais dedicada a ela mais pra frente. Essa mulher, de fato, conversou diretamente com o Stalin, ou seja, ela não teve que passar por superiores dentro do exército, ela foi direto no Stalin, e isso foi importante também para quebrar essa barreira, né? Então, em outubro de 1941, foi criado o Regimento de Bombardeios Noturnos, conhecido mais tarde como o 46º Regimento de Aviação de Bombardeios Noturnos da Guarda Taman, da Força Aérea Soviética. O regimento era formado pela coronel e amiga do Stalin, Marina Raskova, e dirigido o regimento pela Major Edikokia Bershankoy. Posso tentar, Danilo? Bershankaya. É uma desgraça. Evdokia Você deveria tentar, inclusive. Essa tarefa deveria ser sua. Bershanskaya. Porque, assim, o russo às vezes lembra um pouquinho o alemão porque ele tem que dividir as palavras. Então, Evdokia Bershanskaya. Bershanskaya, é isso. Bershanskaya. Pronto, consegui. Peço desculpas se tiver algum ouvinte russo ou de qualquer língua eslava. A gente abrange nossas desculpas a qualquer falante de língua eslava por desrespeitar tão bela língua. Que é muito difícil para mim, sinceramente, a pronunciar esses nomes. Um dia, quem sabe, eu não faço aula de russo e melhore isso. Então, como a gente já falou, essas duas, tanto a coronel quanto a Bershanskaya, elas eram as lideranças desse regimento, e era um regimento formado totalmente por mulheres, no fim da adolescência e início dos 20 anos, então eram bem jovens também. Tais aviadoras citadas, porém, não eram voluntárias, as que a gente trouxe o nome, né? Eram militares de carreira, e, como eu disse, nós vamos falar delas mais tarde, especificamente delas, né? Agora, continuando aqui, o regimento voou em missões de bombardeio de assédio e de bombardeio de precisão. Esses de precisão foram os que deixaram mais famosos, de fato, contra o exército alemão a partir de 1942, até o final da guerra. No seu auge, esse regimento tinha 40 equipes de 2 mulheres, cada uma, né? O regimento voou em mais de 24 mil missões e despejou mais de 23 mil toneladas de bomba.
ela foi a unidade 100% feminina mais conhecida da Força Aérea Soviética até o fim da União Soviética, em 91, e cada piloto tendo voado em mais de 800 missões até o fim da guerra, e 23 dessas pilotos foram premiadas com o título de heroína da União Soviética. Uma técnica de ataque de bombardeios noturnos muito interessante era colocar o motor da aeronave em marcha lenta, parecida com a marcha dos carros. Quando o carro está parado, você coloca no neutro, né, no N, tá, o carro está ligado, mas tá no neutro. O avião, no caso, a mesma coisa, ele fica planando perto do alvo, né? Ele não cai nem sobe, mas fica planando. E daí as pilotas desciam esse alvo, só que como estava em marcha lenta, ele não fazia mais barulho, então e era noite, né? Então elas conseguiam descer o avião até próximo do alvo, sem que os adversários, sem que os alemães conseguissem escutar ou ver, né, essa aproximação. E daí, uma vez que elas estivessem acima dos alvos, elas liberavam as bombas, né? Então, só tinham o barulho do vento para revelar essa localização, né? Os soldados alemães compararam esse som da chegada delas, né, que era muito sensível, né, ao barulho de vassouras, e batizaram, portanto, de bruxas da noite, porque vassouras voando, e eram mulheres ainda, por consequência. Então, os alemães que sobreviveram batizaram esse regimento como bruxas da noite. Outro fato interessante é que as pilotos não levavam paraquedas, então, para conseguir aumentar a quantidade de bombas. Mas o fato curioso disso é que daí, caso o ataque não desse certo e houvesse uma resposta, né, um contra-ataque, ficaria quase impossível de uma sobrevivência, né? Porque se o avião fosse atingido, sem paraquedas você não tinha o que fazer, né? Naturalmente cair. Com paraquedas você ainda tem uma chance de ejetar, né? Mas nesse caso, então, eram ataques de extremo risco, porque ou você acertava ou você morria, né? E de fato, a maior parte das missões foram exitosas. Então é muito interessante essa estratégia das soviéticas, porque, embora tenha um risco para elas muito grande, conseguia fazer com que os alemães fossem pegos muito desprevenidos, né? Outro fato curioso nesse ponto é que os aviões usados nesse regimento eram muito antigos para a época, né? Eram aviões já tipo, início dos anos 30 ou fim dos anos 20, mas que eles já estavam ultrapassados, né? Eram feitos de lona e madeira e acabavam passando despercebidos por radares. Então, a parte boa... Um minutinho. Peço desculpas que eu tô um pouco gripado, né? Pronto. A parte boa de ser aviões mais velhos é que eles não pegavam os radares, né, dos inimigos. A parte ruim é a recíproca verdadeira. Eles não conseguiam localizar os alvos nos radares. Bem, pessoal, só para fazer um rápido disclaimer aqui. O Danilo está tossindo que nem um condenado. Então, assim, ele só tem uma pequena pausa para respirar um ar e tomar uma aguinha. Enquanto isso, eu queria aprofundar um pouco sobre o tema que o Danilo mencionou, dos aviões antigos. E, de fato, são bem antigos. É que é difícil explicar isso num podcast, porque a gente não tem como desenhar, né? Porque às vezes a gente fala, entendeu o que é que desenha, mas desenhar às vezes é muito bom. Para você que gosta mais de guerra, lembra do avião do Barão Vermelho, que é aquele biplano, que são duas asas, uma em cima e embaixo? É literalmente o avião que as bruxas da noite usavam. Elas usavam um Polikarpov PO2, ou também conhecido como U-2, que é um biplano que foi produzido na União Soviética. Ele é um avião extremamente leve, com uma mecânica extremamente simples, já para os padrões da época. Então imagina, é como bem o Danilo mencionou, se assim, tivesse um contra-ataque, se tivesse um outro grupo de aviadores de nazistas, era balbal. Elas iriam se ferrar de verde e amarelo.
O avião, pra você ter uma ideia, ele chega numa velocidade máxima de 152 km por hora. Isso, para a época, é muito baixo. É muito baixo mesmo. Então, assim, a resposta era muito rápida para eles conseguirem ter realmente uma missão de sucesso, por assim dizer, entre aspas. Bem, acho que o Danilo já tá ali olhando para a câmera, já voltou, tá mais tranquilão. Agora já devolvo a palavra para o nosso querido Danilson Feliz. Nossa, quase morri aqui, tá louco? Só acabando esse último ponto, que justamente tanto os aviões não eram vistos pelos radares dos inimigos, mas a recíproca era verdadeira, né? Os aviões não tinham tecnologia para localizar os alvos nos seus radares. Então, o que esse regimento de mulheres tinha que fazer era justamente estudar muito antes de partir, né? Estudar muito a geografia, a posição do inimigo, para quando estivesse no ar, seguir esse estudo e conseguir acertar o alvo inimigo. Era algo mais old school, assim, né? Então por um lado os alemães não percebiam a chegada, por outro qualquer erro de estudo já podia dar ruim, né? Podia jogar a bomba em algum alvo errado, alguma coisa assim, né? Então é algo muito interessante como, né, a falta de tecnologia, nesse caso, era bom por um lado e ruim por outro, né? Agora, Fábio, a gente vai encerrar esse segundo bloco e passar para o terceiro. Não, só que você está muito belo hoje, meu caro amigo. Então, pessoal, continuando agora nosso segundo bloco de conteúdos, a gente vai focar nas pioneiras heroínas, né, as mulheres de maior destaque desse processo. A criação dos regimentos femininos foi proposto, como eu falei antes, pela aviadora Marina Raskova. Graças a Deus foi a das duas que a gente citou, foi a que ainda bem, mais né? fácil, né, para não ter que repetir outro nome. Que era uma amiga íntima do Stalin, então era uma pessoa que ele escutava bastante e tal, e por conta disso ela conseguiu convencê-lo da importância de fazer isso, dada a necessidade, mas também dada a competência das mulheres da Força Aérea Soviética. Ela foi a primeira aviadora do exército russo. Suas boas relações com Stalin levaram à criação de 3 regimentos de combate aéreo. O referido na divisão 58, aliás, a divisão referida é a 588, que é a das Bruxas da Noite, mas também tinham mais duas, a 586 e a 587, que tinham missões também de combate, mas menos kamikaze, menos suicidas, e portanto passaram de forma mais discreta na história, né? Essa aviadora, Marina Raskova, era formada em Química e começou na Força Aérea Soviética em 1933. Ela se tornou a primeira instrutora feminina da Academia Aérea agora tem outro nome, de Zhukovsky. Para mim foi perfeito. E depois de... muito obrigado. Depois de realizar vários feitos como piloto e de ter participado da Batalha de Stalingrado, ela foi nomeada heroína da União Soviética e Stalin lhe concedeu o posto de major. Seu lema era: nós podemos fazer tudo. Algo bem forte, né? Bem uma ideia de yes, we can, sabe? Só que nos anos 30 já e na União Soviética, né? E sem tanto glamour por Hollywood, né? Claro que nem tudo são flores, né? É importante deixar isso claro. E tais aviadoras enfrentaram bastante resistência masculina no início da criação desses regimentos e muito machismo quando foi anunciado tudo isso. Muitas fileiras do Exército Vermelho desdenhavam da capacidade das mulheres de executar essas tarefas e eram comuns casos de assédio sexual. Mas é importante salientar também que esses casos acabavam sendo, quando denunciados, eram punidos os assediadores, né? Que é algo também diferente do que normalmente acontece até hoje, assim, né? Então também tem esse pioneirismo de punir os assediadores já naquela época.
de qualquer maneira, foi algo muito, muito importante, assim. Algo mais a falar, Fábio? Outro disclaimer? Bem, pessoal, só fazer um último disclaimer para este bloco sobre a Marina Raskova. Rakova ou Raskova, enfim, até o simples fica difícil. O interessante dela é que ela foi tão, vamos dizer assim, cultuada, né, dentro daquela coisa da cultura soviética, que, primeiro, ela conseguiu a medalha de Herói da União Soviética, que eram aquelas medalhinhas assim pequenininhas que ficam no canto superior direito, em cima do coração, né, que o Stalin sempre usava. Isso, assim, era o top do top do top para quem quisesse ser de alguma maneira reconhecido na União Soviética, né? Você ter uma medalha de herói da nação, né? Herói da União Soviética. E para além disso, infelizmente, a Marina Raskova teve uma vida curta. Viveu apenas até os 30 anos e morreu numa aterrissagem forçada que ela teve que fazer às margens do rio Volga após justamente um bombardeio, uma ajuda militar que ela estava fazendo na parte aérea no cerco lá de Stalingrado, né, que estava justamente ajudando os soviéticos. Teve um funeral como chefe de Estado e suas cinzas foram depositadas no muro do Kremlin, na necrópole, onde tem uma pequena necrópole, né, para os heróis da Rússia, não só da União Soviética. Suas cinzas foram depositadas ao lado de Polina Osipenko, que também foi uma grande pilota da era soviética, justamente durante a Segunda Guerra, e até hoje ela tem o prêmio da Ordem da Grande Guerra Patriótica, que quem vê assim o símbolo com certeza já viu alguma vez, que é o símbolo maior da União Soviética durante a Segunda Guerra. Para além disso, ruas foram nomeadas com seu nome. Nomeadas com seu nome é incrível falar isso, né? Mas na minha cabeça fez sentido. E ela também chegou a ser referida como a Amélia Earhart russa, né? Que a Amélia Earhart foi uma grande aviadora mulher, não já no contexto militar, mas sim civil, na primeira metade do século XX. A versão ocidental tinha de um lado e a versão oriental era os soviéticos, né? Então, assim, só para demonstrar que ela também é uma figura, de certa forma, cultuada. Não é que estamos tentando resgatar ela de alguma maneira. Como havia dito anteriormente, a Segunda Guerra Mundial, para a Rússia, é uma grande coisa para eles, é algo muito importante. Então, essas figuras históricas são até hoje cultuadas na Rússia e nas antigas repúblicas soviéticas. Acho que é isso, Danilo. Tem alguma coisa mais para falar para esse bloco ou já podemos seguir para o próximo? Nós dois é verdade. Eu falando aqui também é que eu geralmente falo e mudo aqui já para não ter nenhum ruído no fundo. Aí o Danilo falando que no mudo, aí eu respondendo ele falando, Danilo, você tá no mudo. Assim, dois idiotas num podcast. Esse devia ser o nome do podcast. Dois idiotas que não sabem o que estão fazendo na da vida. Dois historiadores assim, com tecnologia. Historiador e tecnologia, eu acho que já é um estereótipo que é verdadeiro. Mais do que o estereótipo do faço histórias, logo sou maconheiro, porque isso não é verdade. Nossa sala não era de maconheiros. Tinha um ou outro, mas que foram embora muito cedo. O estereótipo verdadeiro sou historiador, logo não sei mexer no computador, ou não sei mexer em qualquer tecnologia nova. Se aparecer uma vitrolinha na minha frente, eu sei como fazer a rotação, como eu ponho o disco, não sei o que. Agora me bota a droga de um computador. Vai ficar aqui dois idiotas falando no mudo. É isso que é ser de fato um verdadeiro historiador. E faço isso, mas assim, retornando então ao que nós devíamos estar de fato falando, podemos encerrar esse bloco ou gostaria de acrescentar algum conhecimento maravilhoso que o senhor possua?
Não, não, agora é Perfeito, então, só. sem mais Vamos nenhum passar para as conhecimento dicas culturais. maravilhoso que não envolve tecnologia, passemos então para as nossas queridíssimas dicas culturais. Então, pessoal, agora falando sobre as dicas culturais, a minha dica cultural é bem simples, na verdade. Eu usei alguns artigos para estudar sobre esse episódio, e um deles, As Bruxas da Noite, o Terror do Exército Nazista, escrito por Juan Manuel Domingues, desculpem, da Mídia Ninja. Então eu gostei bastante desse artigo e recomendo a Bem, leitura. pessoal, eu Você, Fábio? infelizmente eu vou ficar devendo uma boa dica cultural, porque realmente esses últimos tempos eu não tive tempo para acessar nenhum tipo de cultura, por assim dizer. A não ser aquela cultura mais superficial, né? Não pude me aprofundar muito em muitas coisas, porque voltar do Brasil, aquela coisa, viaja para cá, viaja para lá, resolve problema aqui, resolve problema lá, enfim, sem mais delongas e desculpas, realmente vou ficar devendo uma boa dica cultural. Contudo, entretanto, todavia, retornou uma série que eu amo de paixão, como bom nerd que sou em Star Wars, que para quem manja dos Paranauê de Star Wars sabe do que eu estou falando, que é a série The Mandalorian. Se não me engano, em Portugal ficou como O Mandaloriano, porque Portugal, não preciso mais dar explicações. Voltou com a sua terceira temporada e até agora tem, assim, me agradado, mas sabe como é fã de Star Wars? Começa de um jeito e assim, a gente assiste primeiro para depois criticar. Então, por enquanto, estou morrendo de amores. Não sei quando terminar, não sei como é que vai ser, mas assim, fica aí a dica cultural: o The Mandalorian, o Mandaloriano, que é um verdadeiro faroeste espacial, no caso, né? Então, assim, como diria os tiozão do rolê, está bem supimpa, meu. Boa, boa. Gostei da parte final. Então, Fábio, é isso. Espero que vocês, ouvintes, Não, tenham gostado do olha, acho que é episódio. isso. Algo mais a Realmente ficou um acrescentar? episódio curtinho, porque é um tema também que a gente teve que procurar alguma coisa, não há tantas informações, consequentemente, por se tratar só de um batalhão do Exército Vermelho, ficou realmente um episódio curtinho para quem gosta de um entre prosas e divagações express. Como sempre, Tem pedem no bastante express. pessoas que gostam disso. É impossível para nós, mas tem bastante pessoas que gostam. Então, para essas Pois, ó, pessoas, esse atendendo a episódio é pedidos, dedicado para então, essas meu, pessoas. aí, ó. Toma aqui um episódio express com servindo um Campari, mano. Mas, mas é isso aí, pessoal. Brincadeirinhas à parte, Beleza. aqueles recadinhos de sempre. Por favor, sigam nas redes sociais. Apesar de eu ser uma anta para redes sociais, sigam-nos lá. Temos um pessoalzinho que dá uma olhadinha e vira e mexe nos recadinhos, caso tenham. E claro, se a gente puder, a gente responde. E assim, dicas, sugestões, convites para almoço de domingo da família, estamos sempre abertos. Enfim, pessoal, mais uma vez agradeço a quem chegou até o final. E um beijo no coração de todos vocês. E até o próximo episódio. Abraço, tchau, beijo, até que é 2 semanas.